meu coração. Se os irmãos, de repente, se alguém não percebeu, nós temos falado da igreja, né? Nós falamos do corpo de Cristo, né? A igreja como corpo de Cristo, a igreja do Senhor como um exército. Nós falamos sobre batalha espiritual. Nós falamos da igreja, a igreja como noiva de Cristo. A igreja, nós colocamos aqui como doentes sarados, né, que somos todos nós, né, nós fomos sarados pelo Senhor, mas a Bíblia diz que o Senhor veio para os doentes e não para os sãos, aqueles que acham, né, que os fariseus se achavam justos aos seus próprios olhos. E hoje nós vamos falar da igreja como família de Deus. Eu sei que há pouco tempo eu falei sobre família de Deus, mas o Espírito Santo vai sempre ministrando coisas novas nos nossos corações. Eu quero que você guarde tudo aquilo que Deus vai falar nessa noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Efésios 2:19. Efésios 2:19. Logo depois de Gálatas. Diz a palavra do Senhor: assim, pois, não sois mais estrangeiro, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Eu queria também ler, eu queria que você fosse agora lá para João 1, quarto livro do Novo Testamento, João 1, versículo 12. Diz a palavra do Senhor: mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Até aí, vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, agradeço, ó Pai, pela Tua palavra e peço que nessa noite, mais uma vez, o Senhor venha ministrar aos nossos corações, Senhor. Nós queremos receber uma palavra Tua, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nosso coração precisa ouvir, Pai. O Senhor sabe aquilo que nosso coração necessita, Pai. E eu creio que nessa noite o Senhor vem falar particularmente com cada vida, Pai. Individualmente com cada um. E é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Nós lemos 2 versículos, porque o primeiro versículo fala que nós não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas somos membros da família de Deus. E no segundo versículo fala que a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Resumo disso tudo é que nós somos família de Deus. E quando eu falo família, muitos podem chegar assim: nós somos a família Ministério Ágape. Não estou falando disso, porque nós não verdadeiramente, por formarmos um grupo, nos consideramos como uma família. Mas a família não está resumida a quem está aqui dentro desse templo nesse momento. A família são todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Os membros de outras igrejas, aquele irmão que passa por você, é família de Deus. E na família de Deus não existe ninguém melhor do que ninguém. De repente nós podemos pensar: olha, minha igreja é melhor do que aquela igreja é melhor do que essa. Não existe. Somos famílias. Se você olhar numa família, Deus pode colocar numa família até hierarquia, né? O pai como cabeça, tudo. Mas ter hierarquia numa família não quer dizer, os pais como hierarquia sobre seus filhos, não quer dizer que os pais são mais importantes do que seus filhos. E na família de Deus, para Deus, todos têm a mesma importância. Não tem grandes e pequenos. Guarde sempre isso. Na família de Deus não tem grandes nem pequenos. E nós temos que tomar cuidado
Porque o desejo do Senhor sempre foi para a família o quê? Unidade. Não importa qual seja a igreja, eu tenho que ter unidade. Esse dia um pastor chegou para mim e falou, né, e ele deve estar ouvindo ele vai ouvir esse vídeo porque eu mando para ele. Um pastor conhecido, mas ele falou assim: eu não suporto o Silas Malafaia. Eu disse: mas por quê? Ele disse assim: ah, não, porque ele só vive defendendo o Bolsonaro, então não suporta. Eu disse assim: olha só, você está colocando ideias, ponto de vista diferente acima da sua fé. Ele: como assim? Eu disse: é verdade. A pessoa não tem que pensar igual a mim para que eu tenha o amor de irmão. Ele é um pastor, ele é um irmão em Cristo, independente de ser pastor, ele é um irmão em Cristo, e nós fazemos parte da mesma família. Isso que nós temos que pensar, mesmo que as pessoas pensem diferente de nós fazemos parte da mesma família. Jesus não morreu apenas por mim, morreu por ele, por você. Temos que ter esse entendimento Tem pastores, de repente, que algumas ideias desses pastores eu posso não concordar. Pode ter algumas práticas em algumas igrejas que eu posso até não concordar, mas eu sei que ele é meu irmão em Cristo. Eu sei que um dia nós vamos morar juntos no céu. Esse é o entendimento que nós temos que ter. Não pensar, porque eu penso desse jeito, ele pensa daquele jeito, eu vou para o céu, ele não vai. Não, nós vamos para o céu. A menos que ele não esteja seguindo a palavra e tenha deixado de lado a palavra e começar a viver segundo os seus próprios conceitos. São caminhos que de repente está tomando, mas eu estou falando no sentido igreja. Eu já falei aqui, se abrir várias igrejas aqui na frente, eu não vou ter essas igrejas como concorrentes. Eu vou ter essa igreja, eu vou ficar feliz porque o evangelho está sendo pregado. Pastor, mas abriu uma igreja em frente. Eu falei aqui, teve uma vez um pastor chegou, olha, eu não estou triste porque você vai pregar na igreja em frente à minha, abriu lá para fazer uma concorrência comigo. Que concorrência? Eu quero que os bares se fechem. Eu quero que as bocas de fumo se fechem. Porque eu quero que abra a igreja para pregar o evangelho da salvação. É isso que nós temos que entender. Então, nessa família, nós somos filhos. Filhos, o que te deu o direito de filho? Foi você receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Antes de você receber o Senhor e Salvador como Senhor e Salvador da tua vida, a Bíblia diz que você era uma criatura de Deus. Pastor, mas eu não fui ensinado desse jeito. Eu não sei como você foi ensinado. Eu sei como a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a todos quando receberam, isso daí quem falou foi o próprio Senhor, foi a própria palavra do Senhor que diz: a todos quando receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então aquele que recebe é filho. E como é essa família de Deus? O Pai é o nosso Deus, é o grande Pai dessa família. E a palavra de Deus diz que nós podemos chamar esse Deus, muitas pessoas não sabem a proximidade que nós podemos ter desse Deus. A palavra diz que nós temos que ter ousadia para entrarmos no Santo dos Santos. Sabe o que é ousadia? Ousadia de filho para com o Pai. A palavra de Deus diz que eu posso chamar Deus de Abba Pai. Sabe o que significa Abba Pai? Paizinho. Sabe quem chama de paizinho? É quem tem intimidade. Nós não precisamos, deixa eu ver palavras que sejam muito, deixa eu ver, como chegar a Deus. Não, é paizinho. Eu sempre digo uma coisa, eu tenho às vezes dificuldade até de orar com as pessoas, porque ali é totalmente diferente de como eu me expresso quando eu estou com Deus, porque eu já é paizinho que eu chamo Deus. Talvez se eu começar a oração aqui chamando Deus de paizinho, vão falar: o pastor não tem respeito para com Deus. Sim, eu tenho respeito, mas eu chego para Deus, eu choro na presença de Deus, eu chamo de paizinho, eu me derramo na presença dEle, eu chego com ousadia diante dEle. É assim que Deus quer, porque isso só se alcança com intimidade. Deus quer ter intimidade conosco. Deus quer ter intimidade com você. Então o nosso Deus é o paizinho. Pode chamar Deus de paizinho, não é falta de respeito não. Você chegar para Deus e falar: paizinho, eu te amo. Como Deus gosta disso.
Você acha que o seu filho prefere que você chama, ô pai? Eu chamo ele, oi paizinho. Né, Henrique? Não é melhor quando o filho chama de paizinho? Aí que é mais carinhoso. E o nosso pai, Deus, é o nosso pai. Ele é um pai, as características que nós encontramos nesse pai, ele é um pai amoroso. Muitas vezes nós aprendemos desde pequeno o nosso Deus como um Deus vingativo. Me lembro que quando eu era pequeno, talvez até por ignorância, às vezes a minha mãe, eu não sei se vocês pegaram essa época, quando dava raio no céu, minha mãe dizia, é Deus brigando. Alguém já viu? Será que é só minha mãe que falava isso? Alguém já ouviu isso? Quando dá os trovões, ó, Deus está brigando. Aí eu ficava lá, ó. E eu achava que estava brigando comigo. Eu nem achava que estava brigando com os outros. Eu disse, o que eu fiz? Porque Deus está brigando. E nós aprendemos aquele negócio, ó, Deus vai castigar, Deus vai brigar, Deus vai fazer. Só que nós tínhamos uma imagem de Deus diferente do que Deus é. Deus é um Deus amoroso. Sabe por que nós estamos aqui? Por causa do amor ágape, o amor de Deus. A Bíblia diz que nós que somos pais maus, a Bíblia diz que nós somos maus. Nós que somos maus, damos o melhor para os nossos filhos, quanto mais Deus. Deus, Ele tem um amor especial por mim, Ele tem um amor especial por você. Cada um de nós, o Senhor tem um amor especial. É um Pai amoroso, é um Pai misericordioso. E quando eu vejo a palavra misericórdia, eu me alegro, sabe por quê? Porque a misericórdia, ele acaba sendo maior do que Deus é um Deus justo. Mas pela justiça, nós não éramos estar aqui perdoados. Pela justiça de Deus, nós éramos para pagar por todos os nossos erros. Mas Deus, apesar de ser um Deus justo, Ele é um Deus misericordioso. A justiça diz, ó, você vai pagar hoje pelo que você fez, a misericórdia, deixa para amanhã. E a palavra de Deus diz, a misericórdia do Senhor se renovam a cada dia. Então, de todo dia, Deus usa de misericórdia comigo. Se eu estou aqui hoje, podendo pregar a palavra do Senhor, de estar na casa de Deus como filho, é por causa das misericórdias de Deus, porque eu não mereço ser filho, você não merece ser filho de Deus, mas as misericórdias do Senhor nos dá essa posição de filho. Esse Deus, esse Pai, além de amor, de misericórdia, é um Pai de bondade. Se nós olharmos o Salmo 23, diz que a misericórdia, a bondade e a misericórdia do Senhor, o quê? Nos seguirão. Então você pode saber que todo dia vocês são seguidos pela misericórdia e a bondade de Deus. Todo dia Deus usa de bondade comigo, Deus usa de bondade com você. Mesmo que nós não estamos percebendo, Deus é bom. Em todo tempo, Deus é o quê? Bom. Teve um filme que nós vimos, né? Não sei se os irmãos viram, mas falava o tempo todo no filme que Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. A coisa que como pai, a palavra diz que o Senhor nos disciplina e nos corrige. Ah, pastor, não viu? Voltou. Quando fala de disciplina, olha, era aquele Deus que eu aprendi lá quando eu era pequeno. Não, a palavra de Deus diz que o Senhor disciplina, o Senhor corrige aquele que Ele ama. Como eu gosto de ser disciplinado pelo Senhor. A disciplina do Senhor não é para que eu fique triste, mas a disciplina do Senhor é para trazer alegria no meu coração, para eu voltar para a direção que Deus tem para a minha vida. Como eu gosto quando alguém vem pregar aqui, muitas vezes não sabe, porque eu digo sempre, a pregação, Deus pode estar aqui a missionária, pode estar o presbítero, pode estar qualquer outro pastor pregando. Quantas vezes eu estou sentado ali e o Senhor de repente vem com uma palavra corrigindo, me disciplinando. Em momento nenhum eu faço cara feia para o Senhor, mas eu disse, Senhor, obrigado, porque o Senhor ainda fala, o Senhor está falando comigo. Então nós temos certeza que quando Deus nos disciplina,
e nos corrige é porque ama. O pai não disciplina e corrige o filho porque não gosta. Eu louvo a Deus pelas correções que minha mãe me deu. Na hora você acha que era bom? Eu brinco com minha mãe hoje, a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando mais mansa. Mas com minha mãe não tinha isso não. De vez em quando, hoje dizem aí que não pode mais disciplinar o filho, não pode mais corrigir, senão vai dar trauma. Meu irmão, eu nunca fiquei traumatizado. E minha mãe, quantas vezes minha mãe me corrigia, minha mãe me disciplinava, e nem por isso eu fiquei traumatizado. Não, eu louvo a Deus por cada vez, por tudo isso. Minha mãe me mostrando o caminho certo. Filho, é isso que tem que fazer. Talvez se ela não disciplinasse, deixar eu crescer de qualquer jeito, talvez eu não fosse a pessoa que eu sou. Ou talvez você não fosse a pessoa que você é. Princípios de honestidade, tudo isso. Eu sempre brinco uma vez eu cheguei, isso daí foi com meu pai, meu falecido pai. Eu me lembro que eu fui comprar, meu pai pediu para mim comprar uma cerveja, comprar cerveja para ele. Eu voltei todo alegre e disse: pai, o moço esqueceu de me cobrar. Ele: o moço esqueceu de te cobrar? Ele só me deu uma chinelada, ficou na janela e disse: vai, volta lá e devolve, paga essa cerveja agora. Meu pai, agora? Agora. Meu pai lá da janela, eu voltando, pagando. Você acha que aquilo me fez bem ou mal? Me fez bem. Foi o exemplo que meu pai me deu. Já pensou se meu pai fala: ih, meu filho, se deu bem? Porque eu economizei, eu ia economizar o dinheiro de quem? Era o meu dinheiro ou o dinheiro dele? Era o dinheiro dele. E é isso. Então nosso Deus, Ele disciplina, Ele corrige. Outra coisa, o Senhor, como Pai, Ele nos protege. Eu sempre digo uma coisa: a mãe, ela mais cuida, mas proteção, quase sempre o filho encontra em quem? É no pai. Guarde isso. E o Senhor nos protege. Um dia desses, eu estava vendo uma reportagem, não me lembro qual era a reportagem, mas era um teste. Pegaram uma criança, a criança andando com 4 seguranças, e andando nas ruas assim. E todo mundo olhando espantado aquela criança, com 4 seguranças com a criança. E todo mundo pensando: ih, deve ser filho de tal jogador, filho de tal pessoa importante. Mas estava ali com 4 seguranças. Mas quando eu estava vendo aquilo, eu pensei: como somos nós? Vocês podem não ver. Eu estou falando de mim, mas não quer dizer que você não esteja com você. Mas eu tenho certeza que tem os anjos do Senhor aqui. Eu tenho certeza que aí, te guardando, tem os anjos do Senhor, porque a palavra de Deus diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos protegerem. Essa semana o Davi me mandou um vídeo, não sei se ele mandou para mais alguém da igreja. O pastor estava pregando. Um rapaz entrou, sentou no primeiro banco da igreja. E a câmera da igreja filmando aquele rapaz. De repente aquele rapaz pegou uma faca e foi para cima do pastor. Quando ele foi para cima do pastor, dava para ver claramente que alguém puxou ele para trás e jogou ele no chão. Foi para matar o pastor. Só que ele não contava que tinham quem? Os anjos do Senhor protegendo aquele pastor. E ele ficou agarrado no chão com a faca e não conseguia se mexer. Não é verdade, Davi? Mas é uma realidade. O Senhor nos protege. Henrique e Vitor contaram um testemunho para mim de um livramento. Quem você acha que deu livramento para o Henrique e para o Vitor mais de uma vez? Foi os anjos do Senhor. Muitas vezes nós não vemos, muitas vezes não, eu nunca vi. Eu nunca vi anjo. Graças a Deus também nunca vi demônio. Tem gente que vê, eu nunca vi. Mas não é porque eu não vejo que eu não sei que eles estão aqui.
Não é porque você não vê que você não tem. Eles estão aqui. Mas mais importante, tem gente que fala, Senhor, deixa eu ver os teus anjos. Não. Se tem alguém mais importante do que os anjos aqui, para que eu não quero ver os anjos? Senhor Jesus é muito mais importante do que os anjos. E Ele está aqui, eu tenho certeza que Ele está aqui nessa noite. E o Senhor tem nos protegido de todo mal. Como Deus nos protege de todo mal. Outra coisa, como pai, Ele toma para si o que fazem com seus filhos. Meu irmão, pode ter certeza. Tudo que fazem de mal contra você, o Senhor toma para si como pai. Já viu aquele pai dizendo assim, amigo, mas não faz com meu filho? Você já ouviu isso ou já pensou isso? Muitos aqui já pensaram, faz comigo, mas não faz com meu filho. Se fizer com meu filho, mas com Deus não faz com meu filho. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando teve um encontro com Deus, o apóstolo Paulo era um religioso. Se vocês não sabem, o apóstolo Paulo era um fariseu religioso. Mas quando ele teve um encontro com Deus, sabe o que Deus perguntou para o apóstolo Paulo? Por que me persegues? Por que o Senhor falou isso? Porque o apóstolo Paulo perseguia quem? Os filhos de Deus. Então todo que se levanta contra você está se levantando contra Deus. Para Deus está se levantando contra Ele. Todos aqueles que te perseguem estão se perseguindo a quem? A Deus. Está dando para entender, irmãos? Outra coisa que como pai, Deus tem plano para os seus filhos. Isso daqui eu já até falei aqui. Nós como pais maus, que a Bíblia chama maus não é porque você é mau, uma pessoa má, não. Maus que a Bíblia diz que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos falhos. Porque assim, pastor, eu não sou pai mau, não. Ou eu não sou uma mãe má, não, pastor. Sou uma mãe boazinha. Mas quando a palavra diz, vós sendo pais maus, faz o melhor para os seus filhos, está falando que nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós fazemos plano para os nossos filhos. Quando nós temos condições de pagar um bom colégio, nós não pagamos? Às vezes não temos condições, mas se tivermos condições de pagar uma faculdade para os nossos filhos, nós não pagamos? Sabe por que você paga bons colégios quando você pode? Você paga uma boa faculdade quando você pode? Porque você tem planos para o seu. Os nossos planos são bons ou maus para os nossos filhos? São bons. Quanto mais Deus. Então Deus tem planos de vitória para cada um de nós, porque nós somos filhos de Deus, amém? E nessa família, se tem pai, quem é mãe? Uns dizem que é Maria, outros já ouvi até dizer que é o Espírito Santo. Quem é a mãe nessa família? Não tem. Nessa família não tem mãe. Mas Deus entrega, a igreja recebe a função de mãe nessa família, através da atuação do Espírito Santo. Como assim, pastor? Estou dizendo, pastor, que a igreja é a mãe. Não, não tem mãe. Mas a função de mãe que a Bíblia coloca sobre a igreja é no sentido de que a igreja foi feita para acolher aqueles que se convertem, aqueles que chegam à igreja. Então cada vida que chegar aqui tem que ser acolhida pela igreja. Nós temos que acolher. Não pode chegar a vida que chegou para a igreja, é tratado de qualquer maneira, não deixa que ele cresce, deixa, não. A função da igreja é acolher. Cada um que chega aqui tem que ser acolhido pela igreja. Cada um que chega aqui tem que ser amado pela igreja. Pessoas têm que chegar aqui e têm que sentir o amor de Deus através de cada um de nós. Porque como nós falamos, eu acho que eu falei semana passada, muitos chegam e vão embora, não se sentam, às vezes se sentem despercebidos. Pessoa que chega aqui não pode se sentir despercebido.
A pessoa que chega aqui tem que se sentir amada. Isso é igreja. Ah, pastor, mas ele é meio estranho. Uma vez chegaram para mim e falaram assim: ah, se chegar algum bêbado, o pastor que estava acima de mim, se chegar um bêbado, põe para fora. Se o bêbado não estiver perturbando, ele vai ficar sentadinho ali e vai assistir o culto. Não põe para fora. Ele tem que ser tratado com o quê? Com amor pela igreja. A igreja não foi feita para botar ninguém para fora. A menos que entre, você sente quando a pessoa entra só para perturbar, né? Espírito maligno para perturbar o culto, para atrapalhar. Mas não, se chegou um bêbado ali, querendo ouvir a palavra de Deus, querendo cultuar a Deus, põe ele sentadinho numa cadeira ali, ele vai cultuar, e vai receber amor da igreja. Me lembro que nós estávamos em outro trabalho, alguns irmãos aqui estavam, chegou um rapaz homossexual. E ele foi tratado com todo amor pela igreja. Você acha que isso não faz diferença? Ninguém olhou para ele. Todos nós, como nós falamos semana passada, eu vim para quem? Eu vim para os doentes. Eu não vim para os sãos. Os sãos que não precisam de arrependimento. Porque a unção que não precisa de arrependimento é quem se acha justo aos seus próprios olhos. Então, todos que chegarem aqui têm que ser tratados com amor. A igreja tem que amar, a igreja tem que alimentar. Por isso que eu falei, a função de mãe, através da atuação do Espírito Santo, Deus deu para a igreja. As pessoas chegarem e nós trazermos o alimento do céu, pão do céu, para essa pessoa. Através do Espírito Santo, a igreja ter paciência. Gente, a igreja vai crescer cada vez mais. Vai chegar pessoas que você fala assim: poxa, mas, gente, aquela pessoa é muito difícil. Então quer dizer que se você tiver um filho difícil, você vai botar para fora de casa? Se você tiver um filho difícil, você vai tratar mal ele? Se você tiver um filho difícil, você vai se afastar dele? A igreja tem que ter paciência com todos. A igreja tem que cuidar, a igreja tem que ensinar. E como eu sempre falo, a igreja não pode aceitar perda. Mas agora vou ser específico, filhos, porque nós, igreja, nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Ah, o pastor é filho? Sou filho. Todos que estão aqui são filhos? São filhos. E eu gostaria de colocar, nós como filho, como nós já falamos aqui outras vezes, nós nascemos, nós crescemos, como filho nós temos que obedecer ao Senhor. A obrigação de todo filho é obedecer seu pai, não é? Verdade? A obrigação de todo filho é obedecer o seu pai. Então nós temos que obedecer a Deus. Obedecer à palavra de Deus. Às vezes tem coisas que pode ser difícil obedecer, mas como filho eu tenho que obedecer. Outra coisa, como filho nós temos que servir ao Senhor. O que é servir ao Senhor? Eu fiquei tão feliz de ver o Marcos Vinícius. Semana passada eu pensei nisso. Poxa, já pensou o Marcos Vinícius cantando? Eu pensei. Aí de repente a semana Marcos me liga e diz: Marcos Vinícius vai cantar, tá, pastor? Eu disse: oh, glória a Deus, porque desde pequenininho ele já está servindo ao Senhor. E nós como filhos, hoje talvez não seja tão comum, hoje nós pedimos muitas coisas aos filhos, não, eu não vou fazer não, estou com vontade não, faz murmurando. Mas naquela época era muito comum que os filhos serviam aos seus pais. E na igreja, nós temos que servir ao Senhor. Versículo que Deus colocou no meu coração: tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10. Eu não tenho que servir a Deus naquilo que eu sinto vontade de servir a Deus. Eu tenho que servir aquilo que me vem às mãos. Eu tenho 30 e poucos anos de convertido. Tudo que já chegaram para mim disseram assim: olha,
faz isso, é para o Senhor, eu faço conforme minhas forças. Mesmo que seja coisa, você sabe qual foi o serviço mais difícil para mim? Servindo ao Senhor? Foi tomar conta de carro. Porque eu ficava fora do culto. Era um culto sim, um culto não, eu estava lá fora tomando conta de carro. Eu disse, meu Deus do céu, Pai, me dá outra coisa para ser. Mas eu estava fazendo aquilo por quê? Eu estava servindo ao Senhor. Em momento nenhum eu cheguei para o meu pastor, na época, e falei, pastor, eu não gosto, eu não quero mais ficar tomando conta de carro, não. Quero fazer outra coisa. Porque tudo que nós fazemos é para quem? É para o Senhor. Se eu canto, é para o Senhor. Se eu prego, é para o Senhor. Se eu fico na mesa de som, é para o Senhor. Se eu fico como introdutor, é para o Senhor. Se eu faço qualquer coisa na casa, é para o Senhor. É isso que nós temos que entender, nós somos servos. O servo, ele não escolhe o que vai fazer. O servo está ali disposto para aquilo que o Senhor quer que faça. Nós somos filhos, mas nós somos o quê? Servos. Então, como filho, é servo. Porque o certo do filho, me lembro quando eu era pequeno, agora está mudando, os valores estão mudando. Mas quando eu era pequeno, minha mãe chegava para mim e falava, vai no açougue. Eu ia. Chegava do açougue, vai no mercado. Eles vão falar assim, poxa, a mãe do pastor não era mole, não. Está falando, coitado. Não, era bom. Chegava do açougue, eu pensava, ela podia ter pedido tudo no tempo. Ela podia ter pedido para mim ir no açougue e no mercado ao mesmo tempo, que já... Mas eu nunca chegava para ela e falava assim, não, mãe, não estou com nada, não. Agora os valores estão mudando. Mas antigamente, não era assim, Fernando? Então, como filhos, nós temos que servir. Como filhos, nós temos que honrar o Senhor. Porque nós, com nossa vida, ou nós honramos ou nós envergonhamos o Senhor, sabia? Hoje não é tão normal, mas antigamente, antes de mim, eu não peguei essa época, mas antigamente, quando a pessoa fazia alguma coisa errada, porque a pessoa era conhecida como, olha, tal pessoa é filho de tal pessoa. Então, quando ela fazia alguma coisa errada, principalmente em cidade pequena, a pessoa era conhecida como filho, olha, essa daqui é filho do seu Raimundo. Então, quando ele fazia uma coisa errada, ele desonrava quem? Seu pai. E ele tomava cuidado e o filho do pai chegasse, você me envergonhou. Através da sua atitude, você me envergonhou. Eu fico vendo o exemplo do Pelé, maior jogador de todos os tempos. O filho dele foi lá e foi preso lá, aprontou, foi preso. Eu me lembro de uma entrevista dele que ele disse assim, eu sinto vergonha do que meu filho fez. Porque ele era conhecido como o quê? Ele não era conhecido como Edinho. Ele era conhecido como filho do Pelé. Eu quero falar o seguinte, meu irmão. O que você faz como filho de Deus, ou você vai envergonhar, ou você vai honrar o Senhor. E por último, nós estamos terminando. Filho, nós não podemos abandonar a casa do Pai. Naquela época lá de Jesus, tudo, o filho só saía de casa quando casava. Hoje não, às vezes está jovem assim, não quero mais morar com meus pais não, vou morar sozinho, né? Vou viver minha vida, vou alugar um apartamento. Hoje pensam assim, mas naquela época era o quê? As pessoas só saíam da casa do pai quando o quê? Quando casavam. E nós como filhos de Deus, nós nunca devemos... pastor, está falando que quando eu casar eu posso abandonar a igreja? Não, os irmãos estão entendendo. Nunca devemos como filho abandonar a casa do pai. Felizmente hoje muitos estão abandonando a casa do Senhor. Muitos estão falando assim, eu vou viver meu cristianismo, mas não precisa ser na igreja. E a Bíblia em todo momento, a palavra sempre valorizou os servos de Deus. Um exemplo, nós falamos sobre corpo tem que estar o quê? Junto, é na igreja. Noiva, nós somos noiva, temos que estar juntos, né? O exército, alguém estado sozinho para a guerra? Vou lá, vou enfrentar essa guerra sozinho. Já viu?
Não. Quando fala de família, família é o quê? Ah, eu sou família, né? Porque o pessoal fala, né? Eu sou igreja. Então eu quero ver a pessoa falar, eu sou família de Deus. Eu sou exército. Não. Por isso a necessidade de nós estarmos juntos na casa do Senhor. Cristianismo é isso. É o ajuntamento dos santos. E para terminar, nessa família nós somos herdeiros. Todos nós somos herdeiros. A palavra diz. Nós somos herdeiros em Cristo. Qual é herdeiro do que a palavra chama? Porque nós, Jesus, muitos veem Jesus como Pai. Muitas pessoas às vezes não conseguem entender a Trindade. Mas a Trindade é Deus Pai, Deus Filho. Quem é Deus Filho? Jesus. Então Jesus não é o nosso Pai. Jesus é quem? É nosso irmão. Para nós termos entendido, Jesus não é o nosso Pai. Jesus é o nosso irmão. Tá? Não pense, são três. As três, Pai, Filho e Espírito Santo, tornam-se o quê? Uma trindade chamada Deus. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E nós somos herdeiros do Senhor. Herdeiro em todas as áreas, meu irmão. Não pense que nós herdaremos um dia o céu. Nós herdaremos, como diz, moradas no céu. Mas não é só lá no céu que Deus tem herança para a nossa vida. Deus tem herança aqui. Eu vim para que tenham vida e a tenham o quê? Em abundância. Deus tem herança para a nossa vida como filhos de Deus. Vamos nos colocar de pé nesse momento. A maior posição que nós podemos ter é de filhos de Deus. A pessoa pode ser juiz, pode ser governador, pode ser presidente, pode ser o que for. Não tem posição maior. Um homem que eu falo, um homem, uma mulher, pode ocupar maior do que ser filho de Deus. Não tem privilégio maior do que ser filho de Deus. Não tem privilégio maior do que esse. O maior privilégio é ser filho de Deus, não é Deus que tem privilégio de ser o nosso Pai. Nós somos privilegiados de sermos filhos de Deus. Não pode ter alegria maior. A tua alegria maior não pode ser por ter casado com sua esposa que você ama tanto. A tua alegria maior não pode ter o teu filho que você ama tanto. A tua alegria maior tem que ser de ser filho de Deus. Não tem alegria maior do que essa. Queria que cada um colocasse a mão no coração. Você que faz parte da família de Deus. Você que tem esse privilégio. Que nessa noite você possa valorizar imensamente o amor, a misericórdia, o cuidado, a proteção de Deus pela sua vida. Se você está aqui nessa noite é porque até aqui te ajudou esse Pai amoroso. Se você já venceu várias batalhas na tua vida é porque até aqui o Senhor tem batalhado, lutado por você. Quantas guerras Deus já venceu por você e muitas vezes você nem sabe. Quantas vezes enquanto você dormia, o nosso Deus que nunca dorme, estava agindo na tua vida como um Pai amoroso. É como aquele pai que o filho está com febre, o filho está doente, e o pai e a mãe ficam ali acordados, porque o filho está doente, o filho está dormindo, mas o pai está acordado, preocupado porque o filho está doente. A mesma coisa é Deus, muitas vezes nós estamos ali, nós estamos enfermos, nós estamos cansados, nós estamos passando por lutas, por problemas, e o Senhor está ali acordado porque Ele não dorme. Ele não cochila, por não dormitará, não cochilará aquele que te guarda. Deus não cochila, e Deus fica ali 24 horas tomando conta de você. E é isso que eu quero que você valorize nesse dia. Muitas vezes as nossas atitudes não valorizam o que Deus faz por nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso,
Eu quero agradecer, Pai, pelo Pai amoroso, Pai, pelo Paizinho que o Senhor é nas nossas vidas, Pai. Sabemos que não somos merecedores, Pai. Sabemos que, como filho, muitas vezes nós somos até rebeldes, Senhor. Somos desobedientes, Pai. Muitas vezes, meu Pai, nós não agimos segundo a Tua vontade, Pai. Mas nós queremos nessa noite, Pai, pedir perdão, Senhor, pelo aquilo que nós deixamos de fazer, Senhor, para Te agradar. E nós queremos Te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem usado de misericórdia, Senhor. O Senhor, Pai, tem nos guardado, Senhor, de todo mal, Senhor. E o Senhor tem se revelado a nós a cada dia. E como filhos, Pai, coloca em nós mais obediência. E como filhos, Senhor, coloca mais para nós Te honrarmos mais, Senhor. Como filhos, Senhor, coloque mais amor por Ti, Senhor. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que todos os mandamentos se resumem e nós amarmos a Ti sobre todas as coisas e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E nós pedimos nessa noite que o nosso amor por Ti possa aumentar, que o nosso amor pelo irmão possa aumentar, Senhor, pela família, Senhor, por toda a família, não só os irmãos que estão aqui, mas por todos os irmãos, muitas vezes aqueles que nós não conhecemos, mas criticamos, aqueles que muitas vezes estão na internet, e nós falamos mal daqueles irmãos, Senhor, quando o Senhor quer simplesmente que nós amemos, Senhor. Então faça crescer em nós amor, Senhor, faça crescer em nós cuidado, Senhor, zelo pela Tua obra, Senhor. Muitas vezes a Tua obra nós não fazemos com todas as nossas forças, Senhor. E eu peço que cada um que está aqui como filho, que aquilo que faz para Ti, faça com todas as forças, sabendo que não está fazendo para homem, mas está fazendo para Ti, Senhor. Que ninguém aqui faça nada para o homem, Deus, mas tudo que fizer seja para o Senhor, Pai. É isso que eu Te peço, ó Deus. E Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor.